Olá a todos, arquivei temporariamente a ideia da fanfic de Dragon Ball pois tive essa ideia. Esse é um vídeo curtinho e amanhã já sai o primeiro capítulo desta fanfic de Pokémon. Não sei dizer se minha ideia é inovadora ou se já tem muitas assim por aí. Só quero trazer minha visão de como seria se o mundo Pokémon não fosse um desenho destinado a crianças. Como todos sabem, Pokémon é um desenho que ficou mais e mais infantil com o passar do tempo e nunca há nenhum desenvolvimento. Fora o fato do Ash nunca ter crescido e eles tentarem fazer adultos parecerem idiotas e que uma simples criança que sabe o básico de Pokémon é o melhor treinador do mundo. Fora o desrespeito que foi o Gigantamax com quem acompanhou aquele mundo durante tantos anos. Então decidi que eu posso fazer melhor, então se divirtam acompanhando minha jornada, ou melhor, a jornada do Davi em um mundo nem um pouco amigável onde criaturas superpoderosas estão em quase todos os lugares. Prólogo, em uma realidade difícil e um sonho a ser conquistado. Um jovem observava o pôr do sol pintando o céu com tons alaranjados sobre a cidade de Campinas, São Paulo. Seu olhar lentamente se move pelos prédios e ruas movimentadas, até chegar ao portão de sua casa. Ele estava preparado para encarar mais um dia de aula. Davi, um adolescente de 16 anos comum, quieto e extrovertido. Ele se prepara para mais um dia de aula, vestindo seu uniforme escolar com um semblante tranquilo, mas com um olhar de desânimo em seus olhos. Na escola pública local, Davi é um aluno dedicado e tranquilo, preferindo passar seu tempo livre imerso no mundo dos Pokémon. Durante as aulas, ele frequentemente se pega sonhando com aventuras ao lado de seus Pokémon favoritos, vencendo grandes torneios na Europa e nos dias mais animados ele se imaginava vencendo o Mundial e se tornando o maior treinador Pokémon do mundo. À medida que o dia chega ao fim, Davi retorna para casa e mergulha em seu mundo virtual de Pokémon. Ele passa horas assistindo vídeos no YouTube, absorvendo conhecimento sobre diferentes espécies de Pokémon, estratégias de batalha e curiosidades sobre o universo Pokémon. Além disso, Davi é um ávido espectador das transmissões ao vivo dos grandes campeonatos de Pokémon na Cazé TV e em diversos outros canais. Ele se maravilha com as habilidades e estratégias dos melhores treinadores do mundo, sonhando um dia estar entre eles. Nos finais de semana, Davi embarca em uma jornada emocionante até a Reserva Estadual da Pena Azul, uma vasta floresta localizada a 1 hora de Campinas. Lá, ele se encontra com Pokémon selvagens em seu habitat natural, testemunhando sua interação com o meio ambiente e entre si. Davi se maravilha com a diversidade e complexidade desse mundo, onde criaturas poderosas e fascinantes vivem em harmonia. Consciente do longo caminho que teria pela frente, Davi não se contentava em apenas assistir às batalhas pela televisão. Sempre que possível, comparecia às batalhas Pokémon não oficiais que aconteciam pela cidade. Além disso, estava integrado em diversos grupos de WhatsApp, onde fãs compartilham informações sobre esses embates entre treinadores amadores. Davi também não perdia a oportunidade de assistir aos jogos oficiais que aconteciam na capital do estado, São Paulo. A família de Davi era seu alicerce nessa jornada. Seu pai, Paulo, um caminhoneiro trabalhador, e sua mãe, Maria, uma dona de casa que também fazia alguns bicos como professora particular, apoiavam seus sonhos da maneira que podiam. Apesar das dificuldades financeiras, eles nunca deixaram Davi passar necessidades. Para eles, ter uma casa própria, um carro e garantir comida na mesa todos os dias já era motivo de celebração em um país onde tantos lutavam para alcançar essas conquistas. Maria sempre nutriu um carinho especial pelo sonho do filho, pois também já havia sonhado em se tornar uma treinadora Pokémon no passado. Ela jamais duvidou das aspirações de Davi e o encorajou a seguir em frente. Paulo, por outro lado, era mais realista e insistia que Pokémon deveria ser apenas um hobby. Ele acreditava que Davi deveria focar em sua educação e seguir para a faculdade para garantir um futuro estável. No entanto, apesar das divergências de opinião, a relação entre Davi e seus pais era de proximidade e afeto. Sempre que possível, Davi acompanhava o pai em suas viagens de caminhão, aproveitando a oportunidade para conhecer novos lugares e Pokémon que só havia visto pela tela do celular. O último membro da família era Eve, o Pokémon mascote da família desde os 14 anos de Davi. Eve era amado por todos e se tornará um verdadeiro companheiro nas jornadas de treinamento de Davi. Juntos, exploram movimentos e estratégias que Davi aprendia na internet, preparando-se para as futuras aventuras que enfrentariam lado a lado. Eve não era apenas um Pokémon, era um membro querido e indispensável da família Tavares. Dia 17 de fevereiro de 2022 às 18 horas, Davi estava voltando de mais um dia cansativo em sua escola e ao chegar à rua de sua casa nota o carro de seus avós parados na porta de sua casa. Que estranho, a avó Joana e o vô Antônio estão em casa, eles têm a chave então devem ter entrado, mas por que eles vieram de São Paulo até aqui sem avisar, pensaria Davi enquanto caminhava até o portão de sua casa. Ele abriria a porta do muro da casa e caminharia pela calçada do jardim onde sua mãe cultivava algumas verduras e legumes. Estranho, sempre que a vovó que chega ela molha as verduras, pensaria Davi chegando até a porta de sua casa e a abrindo. Joana e Antônio estariam sentados em silêncio com caras desanimadores e olhares vazios e parecem retomar seus sentidos quando ouvem o barulho da porta abrir. Tá tudo bem, diz Davi, confuso pelas expressões de seus avós. Joana se levanta e chorando abraça Davi. Há algumas horas os dois receberam uma ligação com péssimas notícias, um trágico acidente aconteceu. Faltando menos de 2 meses para seu aniversário de 18 anos, que aconteceria no dia 2 de dezembro, seus avós estavam lá para dar a notícia de que seus pais haviam morrido em um acidente de trânsito.
Maria não era muito de acompanhar Paulo nas viagens, mas ela decidiu de última hora que iria nessa, e bom, eles nunca mais voltariam. Davi chorou, chorou muito, enquanto seus avós o confortavam, compartilhando de sua dor e derramando lágrimas pela perda de seu filho e sua nora. Depois daquele dia, Davi não foi mais para a escola. Faltavam apenas 2 meses para o fim das aulas, e como Davi já tinha notas suficientes para se formar, ele acabou ignorando completamente a escola. O enterro aconteceu na semana seguinte e seus avós passaram os próximos meses na casa de Davi, cuidando dele com todo amor e carinho. Aos poucos, ele estava se recuperando, mas não saía mais de casa. Passava os dias inteiros no celular ou no computador, imerso em seu mundo virtual, buscando refúgio naquele universo, afinal enquanto ele estava focado naquilo ele podia esquecer as dificuldades da vida e a dor da perda. Logo 6 meses se passaram e com o apoio dos avós e o companheirismo de Eve, Davi encontrou forças para enfrentar cada dia que se passava. Aos poucos, as lágrimas foram dando lugar a uma determinação silenciosa, e Davi começou a lidar com a burocracia que envolvia a herança deixada por seus pais. Após meses de trâmites legais e emocionais, Davi finalmente teve acesso aos pertences de seus pais. Decidiu alugar a casa onde moravam, uma decisão difícil, mas necessária para seguir em frente. O carro foi colocado à venda e o caminhão do pai está em processo de análise pela seguradora. Davi sabia que precisava de recursos financeiros para se sustentar e continuar sua vida, mesmo que isso significasse abrir mão de algumas lembranças materiais da sua família. Os avós de Davi, assim como o pai dele, eram contra a ideia de Davi se tornar um treinador Pokémon, afinal era uma carreira incerta para aqueles que não tinham dinheiro para bancar suas vidas até que comece a dar algum retorno, se der algum dia, mas Davi estava determinado a seguir o seu sonho. E então, como será a aventura de Davi? Ele seguirá seu sonho e se tornará um mestre Pokémon. Está ansioso para saber como essa aventura vai começar? Te vejo amanhã então.